Eu saúdo a todos com a paz do Senhor mais uma vez e estamos aqui para fazer um novo vídeo, né? Eu estou aqui no Texas, estado do Texas, nos Estados Unidos. Veja que aqui o tempo já é diferente, né? As árvores já estão cheias de folhas, né? Nós estamos aqui é primavera, né? Que teve. Então é primavera, nós estamos vendo aí já as árvores com as folhas. E eu gostaria de falar hoje sobre, já que está falando em árvore, vamos falar em fruto. Fruto do Espírito. Fruto do Espírito, né? Fruto do Espírito. Espírito Santo. A Bíblia fala que o nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo. O nosso corpo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz que o nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo. Mas só é morada do Espírito Santo se eu permitir. Porque Romanos 8:1 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Então, nós temos que andar segundo o Espírito. O Espírito tem que habitar em nós e nós deixarmos que ele predomine sobre nós. E lá em Gálatas, capítulo, na carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, bem-vinda, Datinha, aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, o fruto do Espírito, ele é um fruto. Bem-vinda Maria Elza Rodrigues, né? Bem-vinda a todos que forem chegando, né? Para nós fazermos um vídeo mais curto. E o pessoal gosta mais de assistir vídeos curtos, né? Seria bom que assistisse qualquer vídeo. Então eu citei aqui, o fruto do Espírito, ele é um fruto só, mas ele é múltiplo. Ele tem 9 partes, né? Se nós pegarmos uma goiaba, ela tem a casca, ela tem a polpa, ela tem as sementes na polpa, então ela é dividida nessas partes. Outras frutas também. Mas o fruto do Espírito, né? Nós temos que dar fruto. Em João 15:16, ele disse, para que vades e deis fruto, e o fruto é do Espírito. Mas, repito aqui, para nós termos o fruto do Espírito, é preciso que nós deixemos que o Espírito Santo habite em nós. Como é que ele vai produzir se ele não habitar em nós? Se ele não habitar em nós, ele não vai produzir fruto algum. Ele não vai produzir fruto algum. Então é preciso que ele habite em nós. Ele habite em nós. O primeiro item do fruto do Espírito é o amor. O que é amor? Aí eu olhei no dicionário. Amor é um sentimento que predispõe a desejar o bem de alguém. Olha que primeiro fruto do Espírito, Tereza Cardoso. É um sentimento que predispõe a desejar o bem de alguém. Pastor Cláudio Marques, chegando também, bem-vindo. Então, é muito interessante isso. O amor vem logo em primeiro, porque o amor não falha, diz 1 Coríntios 13, versículo 8, diz que o amor não falha. Então ele vem logo na frente, né? Sentimento que predispõe a desejar o bem de alguém.
Tem muita gente que deseja o mal, ele não quer ver a pessoa bem. Olha bem, se tem um amigo seu que está progredindo, você tem que desejar o bem dele ou dela. Por quê? Porque se aquela pessoa tiver uma Ferrari, você vai ter a oportunidade de andar numa Ferrari. Se aquela pessoa tiver uma casa muito maravilhosa, se aquela pessoa der festas maravilhosas na casa dela, você vai poder participar. Mas tem gente que não deseja o bem das pessoas, né? Mas nós precisamos desejar o bem das pessoas, né? Deus, ele amou, diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha a prova do amor, ele amou o pecador. Tem gente que não quer amar ninguém por isso, por aquilo, não tem amor, não é? Em João 13, 34, 35, Jesus fala, Luiz, Sandra, Miriam Batista, Figueiredo, Miriam, olha bem, em João, capítulo 13, versículos 34, 35, Jesus fala assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, assim deveis amar uns aos outros. Nós temos que amar as outras pessoas, assim como Jesus amou a todos nós. É assim que nós temos que amar. É assim que nós temos que amar. É como Jesus nos amou. Como Jesus nos amou, nós devemos amar uns aos outros. O versículo 35 diz, e nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se eu não amar o meu semelhante, então eu não sou discípulo de Jesus, coisa nenhuma, o Espírito Santo não habita em mim. Em 1 João 4,20, em 1 João 4,20 diz, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, ele maltrata o irmão, ele desgosta do irmão, essa pessoa é mentirosa. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então, se você não amar o seu irmão e disser que ama a Deus, você é mentiroso. Mentiroso. Tá certo? Tá? Então, é importante isso, né? Então, aqui o amor nós já falamos, né? Que a excelência é o amor. Se nós lermos lá em 1 Coríntios 13, nós vamos ver como é que é o amor. Aí o segundo item do fruto, que é o único, é um fruto só, mas com 9 características próprias. Tem a alegria. O que é a alegria? Alegria é estado de grande, aqui é o dicionário de português quem fala, é estado de grande satisfação, contentamento, felicidade, júbilo, que em geral se manifesta exteriormente. A gente percebe que a pessoa está alegre, a pessoa alegre, né? A Bíblia até fala que quem está alegre canta, sorri, manifesta aquela alegria. Só que a alegria nossa aqui da terra, ela às vezes acaba. Às vezes a pessoa tem alegria de algo e de repente já vem e uma tristeza acaba com aquela alegria, né? E então, lá no Salmo 16, no versículo 11, Salmo 16, versículo 11, diz assim, é Salmo de Davi, far-me-ás ver a vereda da vida, far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias, alegrias no plural. A abundância é que tem de sobra, não acaba a alegria na presença do Senhor. É por isso que nós devemos ter o Senhor presente em nossas vidas, o Espírito Santo habitando em nós. Há abundâncias de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Diz aí o Salmo 16, versículo 11. Agora, o terceiro item é paz. O que é paz? Paz é a ausência de guerra.
Diz lá que às vezes a pessoa está em guerra, está em lutas, a raiva dos outros. É muito comum isso, às vezes, entre casais, entre pais e filhos, entre filhos e pais, dentro da família, até dentro da igreja. Dentro da igreja, que não deveria de acontecer isso. César Carvalho chegando também, bem-vindo. E nós vemos isso acontecendo entre as pessoas se digladiando, lutando umas contra as outras, enfim, uma coisa terrível, né? Então, isso aí é o contrário, né? Então, mas a paz é a ausência de guerra, é uma relação de concórdia ou harmonia entre pessoas e grupos. Isso é o que o dicionário disse, é uma relação de harmonia, uma vida harmônica, de concordância, um concordando com o outro. Isso é a paz, é ter a paz, né? Em João 16:33, Jesus diz: digo-vos isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se nós temos o Espírito habitando em nós, e temos Jesus, estamos em Jesus, ou com Jesus, nós temos paz. Digo-vos isto para que em mim tenhas paz. Não é? Lá em Isaías 9:6, diz que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é que dá a paz, é que traz a paz. Lá em João 14:27, Jesus, quando está se despedindo dos discípulos, ele começa no capítulo 13, lá em 14:27, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A paz de Jesus é uma paz verdadeira. Não é essa paz que a gente tem, é uma paz passageira, é uma paz fraquinha, é uma paz tênue, é uma paz, e a pessoa fala: puxa, eu não tenho paz, a minha paz acabou. Zeca Lima, sempre presente. Então, é uma paz que acaba, mas a paz de Jesus não acaba. E ele deixou lá: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, isso aí é que é paz, é a paz. Aí depois, nós temos a longanimidade. A longanimidade, a definição do dicionário é linda, é muito completa, é muito precisa. A longanimidade, diz o dicionário, é a paciência para suportar ofensas. Quem é longânimo, ele suporta as ofensas. Às vezes nós vemos algo acontecer, algo que nos incomoda, algo que nos machuca, algo que nos ofende, e nós logo não suportamos. Queremos revidar a altura. Mas quem tem o fruto do Espírito tem a longanimidade. E a longanimidade é a paciência para suportar ofensas, não é? Lá em Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 18, ele escreve dizendo: Senhor, quem é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da rebelião do restante da sua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade, que nós vamos ver logo em seguida, não é? Em Filipenses 4:7, fala também da paz, né? Da paz que excede todo o entendimento, a paz de Deus. Eu esqueci de falar isso. A paz de Deus excede todo o entendimento. Todo entendimento. Mas nós vimos aqui a longanimidade. É a paciência para suportar afrontas. Nós precisamos ter isso. Nós temos que ser longânimos. Nós temos que tolerar aquilo de negativo, aquilo de ruim, aquilo de mal que as pessoas fazem contra nós. Nós temos que tolerar. Deus é longânimo.
Deus, ele amou o mundo, ele não quer que ninguém se perca, ele não quer que ninguém morra. Antes ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então ele é longânimo. Lá em 2 Pedro 3,9 diz que muitos têm a promessa por tardia, mas Deus não retarda a sua promessa. Antes ele é longânimo, não querendo que alguém se perca, mas que todos, bem-vinda, irmã Mi, bem-vinda em nome de Jesus, mas ele quer que todos, que ninguém se perca e que todos tenham a oportunidade de tomar conhecimento da verdade, da palavra e venham a arrepender-se. Então, Deus é longânimo e nós temos que ser imitadores de Deus. Efésios 5,1 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Nós temos que ser longânimos também. Não é fácil, mas Deus, ele ajuda-nos a sermos longânimos. Aí depois da longanimidade vem a benignidade. A benignidade, o dicionário diz que é a qualidade do que é benigno. O que é aquilo que é benigno? É aquilo que se compraz em fazer bem. Com prazer, é ter prazer, né? É ficar feliz, Maria Elza, em fazer o bem. É fazer o bem, isso é que é ser benigno, benignidade. A pessoa tem prazer de fazer o bem, de ser afetuoso, uma pessoa solícita, está sempre disposta a servir, a ajudar alguém, está pronta a ajudar, a fazer o bem. A benignidade é sinônimo de bondade, a pessoa é doçura, não é? Agora vem a bondade. É a qualidade do que ou de quem é bom, não é? E a Bíblia diz interessante, lá em Lucas 18, que um homem, até um príncipe, a Bíblia diz que era um homem rico, ele aproxima de Jesus e diz: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus replica, ele responde perguntando: por que me chamas bom? Não há ninguém bom, senão um que é Deus. Então a benignidade, a bondade é isso, não é? É a disposição natural para o bem, é a vontade de fazer bem. E Deus é bom. Deus é bom, meus irmãos. No Salmo 25, 8 diz que Deus é bom. No Salmo 136 diz que Deus é bom. No Salmo 100 diz que Deus é bom. Em Lamentações de Jeremias 3,25 diz que Deus é bom. Então, no Salmo 119 nós vemos o versículo falando que Deus é bom. Deus é bom, meus irmãos. O profeta Naum escreve dizendo que Deus é bom. Nós vemos nos evangelhos dizendo que Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom para aqueles que o amam. Deus é bom para aqueles que o buscam. E Deus é bom até para quem diz que ele não existe. Deus é bom, porque Deus dá isso que nós estamos vendo aqui, a natureza, o oxigênio, o vento, o ar, não é? A água para bebermos, dá uma família para a pessoa, ele dá direito a ter casa. Minha filha tem uma casa linda aqui, ó, Deus é bom, mas ele dá para qualquer um, indistintamente, Osmar, Cleonice, Silva. Então, Deus é bom e nós, quando temos o Espírito que ele frutifica, um dos itens desse fruto é a bondade. Agora vem a fé. A fé, né? Já falamos de 6 itens, faltam 3. Fé. A fé, ela é definida. A fé, ela é definida no dicionário como convicção íntima, confiança absoluta em algo ou em alguém. Então nós temos que ter confiança absoluta em Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 7, ele diz: bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança no Senhor. Nós temos que confiar em Deus, esperar em Deus. Davi, no Salmo 37:5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nós temos que confiar, isso é a fé que nos dá essa força para nós confiarmos. Também é a comprovação, né?
de um fato, é a prova, é a comprovação que nós temos, não é? Agora, na Bíblia, a Bíblia define fé lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso é que é fé. Isso é que é fé. Então, meus irmãos, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu estou esperando, mas eu estou bem fundamentado. E nós estamos fundamentados na rocha, igual diz lá, não é? No capítulo 7, versículos 24 e 25. Que diz assim, capítulo 7, Mateus 24, 25, dizem assim, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí no 25 ele diz que desceram as chuvas, subiram os rios e assopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não foi abalada porque estava edificada sobre a rocha. Nós estamos fundamentados nesta rocha, que é Jesus, a nossa fé. Nós confiamos e esperamos nele. O Salmo 27:14 diz: espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, do Senhor. Nós não podemos esperar em homens. Jeremias 17:5 diz que maldito é o homem que confia no homem. Não é que o homem não mereça confiança, mas o homem é limitado. O homem, tudo pode acontecer, ele pode ser impedido no tráfego, né? Pode haver, conforme se diz aqui nos Estados Unidos, um traffic jam, um congestionamento e ele não poder passar, e aí não vai cumprir o que ele tratou, cumprir horário, mas quando nós confiamos e esperamos no Senhor, nada pode ser impedimento para a ação de Deus em nossa vida, né? Até Daniel, ele experimentou orar 21 dias e não obteve resposta, né? Igual esses dias eu estava aqui na Flórida, em outro estado, e ouvi uma irmã falar: a nossa oração sobe. Eu falei: não, irmã, a nossa oração não sobe mais não. A nossa oração, ela é ouvida imediatamente aqui, ó, porque Deus está conosco. Deus está conosco, não é? Não falou lá em Mateus que o nome dele será Emanuel? Deus conosco. Desde que eu aceite, que eu deixe ele entrar na minha vida, ele está comigo. Se você deixa, eu deixo, então ele está conosco. E nós vemos ali. E também em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. E esse pronome aqui refere-se a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador, sinônimo de galardoador, ele é premiador, ele é recompensador daqueles que o buscam. Então vamos continuar buscando o Senhor, buscando o Senhor. Quem busca o Senhor de nada tem falta. Não é? No Salmo 34, versículo 19, 10, diz que os filhos dos leões, né, os leõezinhos, tem Bíblia que fala, os leõezinhos sofrem e padecem fome. E os leões são filhos das leoas. As leoas são os maiores caçadores que existem. É muito difícil uma leoa, porque elas caçam às vezes em grupos, com irmãs, com primas. Então, é muito difícil uma leoa voltar sem a presa. Mas quando ela volta sem presa, o seu filhote, o seu leãozinho, ele passa fome. Mas dizem que os filhos dos leões sofrem e padecem fome, mas os que buscam o Senhor, os que temem ao Senhor, o que procuram o Senhor, os que querem ao Senhor, de nada tem falta. Agora você não tem nada de falta daquilo que você precisa. Às vezes, mas eu tenho tanta falta, eu passo isso. Põe Deus na sua vida para você ver. Tenha uma fidelidade, um compromisso maior com Deus e você vai usufruir disto. Tá certo? Agora nós vamos para o 8º item do fruto do Espírito, a mansidão. A Bíblia fala que Moisés era um homem muito manso. Ele era manso, mas ele chegou a matar. Ele chegou a matar um egípcio.
Mas depois, né, ele teve 3 etapas na vida dele. Ele passou 40 anos no Egito. Foi educado em toda a ciência do Egito. Está escrito lá no discurso de Estevão em Atos 7, Atos capítulo 7, versículo 22, diz que Moisés foi educado em toda a ciência do Egito e era poderoso em palavras e obras. Então Moisés era um homem muito instruído, muito capacitado, que ele havia estudado bastante, né? Conhecia o lado do Egito, mas também conhecia o lado da origem dele, israelita, né? Do povo judeu, porque a mãe dele foi quem cuidou dele, junto com a filha de Faraó. Não é? Então ela ensinou para ele, e ele foi chamado de manso. E mansidão, no dicionário, diz que é a qualidade de manso, fala de calma, de serenidade de coração. Então é a pessoa mansa, é uma pessoa que não dá resposta áspera para ninguém, é uma pessoa que trata bem as pessoas, que convive bem. E nós precisamos de deixar o Espírito Santo habitar em nós, para que nós tenhamos esse item do fruto do Espírito, que é a mansidão. Não é? Nós temos que ser imitadores de Cristo, né? Paulo fala em 1 Coríntios 11:1, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele fala, imite a mim igual eu imito Cristo. Ele falou, faz igual a mim, imita Cristo. Ele mandou imitar Cristo, não a ele. Ele falou, me imita imitando Cristo. Manuel Chamorro, você está sempre aqui. Deus continue abençoando a todos que estão aqui participando aqui diretamente, que eu estou vendo, e outros também, que eu estou vendo aqui subir. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Então, Jesus é um mau exemplo. Lá em Mateus 11:29, ele fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele é manso. Jesus é manso, né? E humilde de coração. Nós vimos a mansidão de Jesus, né? Como que Jesus era manso. Agora, vamos ver o último item do fruto do Espírito, o 9º, a temperança. O domínio próprio, é você dominar o seu eu. É que você, às vezes, é tocado por algo e parece que você vai reagir de uma maneira, mas você autodomina-se, né? Isso se chama temperança ou domínio próprio. É que o dicionário diz que é a capacidade de moderar os seus próprios desejos e reações, é moderação. Então, a minha vontade de ser o Santos era agarrar no pescoço da pessoa, mas aí eu tenho que, se eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, e o fruto do Espírito flui de mim, eu vou ser capaz de moderar meus próprios desejos e reações. É a moderação. Sem isso, nós vamos ter dificuldade, né? Nós vamos ter dificuldade. Em Marcos 14:36, Jesus, ele sendo Deus e sendo homem, ele anteviu o que ele enfrentaria. Então, lá em 14:36 de Marcos, Jesus fala assim, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Se possível, passa de mim esse cálice, passa de mim essa situação que eu terei que enfrentar, tão difícil, tão complexa, tão assim. Mas ele teve temperança, teve domínio próprio, e aí ele autodomina-se e ele diz, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Nós precisamos fazer isso. Às vezes a pessoa faz algo terrível conosco. Às vezes a pessoa magoou, porque às vezes não é muita coisa, mas depende da pessoa, a reação, o sentimento, nós nos sentimos agredidos. Nós, né, sentimos-nos agredidos, então a gente, se não cuidar, a gente tem uma reação, quer responder à altura, não é? Não.
temos que, se o Espírito habita em nós, nós damos condições do Espírito Santo habitar em nós, nós vamos ter esse item do Espírito Santo, que é a temperança, né? E Jesus mostrou isso. Outra oportunidade ali em João 18, 22, o rapaz dá uma bofetada, um meirinho, um assistente do sumo sacerdote, quando Jesus responde ao sumo sacerdote uma pergunta que ele fez, né? E que ele falou que ele pregava abertamente, o que ele pregava todo mundo via. Aí ele recebeu uma bofetada, né? A reação da pessoa, às vezes, é querer revidar, é querer fazer alguma coisa. Mas Jesus, ele moderava, porque ele estava na forma de homem, né? Mas 1 Pedro 2,22 diz que ele nunca cometeu pecado, nem engano foi achado em sua boca. Então ele recebeu uma bufetada, não é fácil, não. Mas a Bíblia fala, se eu receber uma bufetada, um tapa na direita, tem que dar o outro lado. E Deus dá força para nós suportarmos isso. Entendeu, dona Matilde? Bem-vinda, saudades, né? Bem-vinda. Então aqui nós vimos o fruto do Espírito. São 9 itens, mas não são frutos. É fruto, é um fruto só, com essas características todas aqui. Então, se nós dermos lugar ao Espírito Santo em nossas vidas, esse fruto vai fluir de nós. Vamos fazer assim. Deus quer ajudar-nos. É igual uma mudança que um vizinho está fazendo do lado da nossa casa. A gente vai lá. Né? Quem já está mais velho já não tem mais muita força, mas pode pegar umas coisas pequenas e ir ajudando na mudança. Maria Elza Rodrigues ainda está pegando uma partezinha. E aí a gente vai lá e fala para aquela família que está fazendo a mudança, colocando no caminhão: olha, vocês precisam de ajuda, tem eu aqui, tem minha esposa, tem meu filho, tem mais alguém. E a pessoa fala: não, eu não quero ajuda. Aí a gente insiste, pergunta a segunda vez, a pessoa responde que não. Terceira vez, diz não de novo, a gente vai embora, porque a pessoa não quer. Tem gente que não quer receber a ajuda de Deus para a vida da pessoa melhorar. A pessoa quer ser abençoada, ela quer, e a bênção é a melhora, ela enriquece, ela melhora. Em Provérbios 10, 22 diz que a bênção de Deus é quem enriquece e não acrescenta dores. Enriquecer não é só enriquecer de dinheiro, não. Esse enriquecer quer dizer melhorar. A bênção de Deus melhora a nossa vida espiritual e vamos dizer assim, em paralelo, junto, simultaneamente, vai melhorar a nossa vida secular, a nossa vida com as pessoas, porque o Espírito Santo vai habitar em nós e nós vamos ter o fruto do Espírito, que é composto aqui por 9 itens, e eu vou citá-los e estaremos terminando. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Que o Senhor continue abençoando a todos nós. No excelso e soberano nome de Jesus Cristo, seu Filho, é que nós pedimos, rogamos e já agradecemos. Amém.